Olha, tem muita gente que me perguntou nesta quinta-feira, dia 25 de abril, está quase no final da tarde. Muita gente me perguntou o seguinte: o Mourão derruba o Bolsonaro? Eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês. Eu tenho até evitado falar sobre isso, mas hoje, nesta quinta-feira, como essa tensão entre o presidente Bolsonaro e o seu vice Mourão está atingindo níveis assim preocupantes, eu diria, né, para dizer o mínimo, eu resolvi conversar com muita gente, pelo telefone, pelo WhatsApp, com deputados federais, com gente do governo, que gente que está no jornalismo lá em Brasília, para tentar confirmar algumas informações e algumas suposições que eu tinha. Né? Não gosto muito de ficar especulando a respeito dessas coisas. Eu prefiro buscar informações concretas, assim. E o que eu tenho percebido é o seguinte, que essa história aí ela vai acabar da seguinte forma: ou o Bolsonaro enquadra o general Mourão ou derruba o general Mourão. Ou o general Mourão enquadra o Bolsonaro ou derruba o Bolsonaro. Eu participei de um governo aqui do Rio Grande do Sul e há muito tempo atrás, né, eu fui chefe da Casa Civil do governo e no Palácio Piratini lá eu ouvi o governador repetir assim com exaustão o seguinte: eu vou tratar de arranjar uma função para o meu vice, né? Na época o vice era o João Gilberto, que era tucano, era do PSDB, que, aliás, o governador nem precisava arranjar função para ele, preocupado em alimentar tensões. Ele dizia que o vice costuma, se não tem o que fazer, fica conspirando, né? E ele nomeou o João Gilberto secretário de Ciência e Tecnologia, mas o João Gilberto era e é uma moça, entre aspas, assim, de finíssimo trato. Se tem uma coisa que ele não faria, seria conspirar contra o governador. Mas já teve vices aqui no Rio Grande do Sul que conspiraram, sim, com o governador. Eu quero colocar alguns elementos aqui para vocês, para que vocês cheguem a algumas conclusões por si mesmos. A tensão existe. O Mourão tem, desde o início do governo, falado um pouco acima do que devia, tem falado coisas que não devia, e com isso provocou a reação não direta do presidente. Porque aí sim, nós estaríamos diante de uma crise política sem precedentes, né? Mas o clã Bolsonaro está falando aí. E ninguém vai imaginar que o Carlos Bolsonaro, que é vereador do Rio, que é quem maneja mais as redes sociais, esteja falando as coisas que está falando e criticando o vice Mourão por conta própria, né? Ontem mesmo ele recebeu o apoio do irmão, que é deputado federal, que é o Eduardo Bolsonaro. Então ele sabe muito bem o que estão fazendo. Né? E o Bolsonaro não está gostando mesmo. Né? Ele não faz segredo lá na intimidade a respeito das restrições que está tendo em relação à movimentação do seu vice, do general Mourão. Mas eu quero recapitular para vocês aqui alguns incidentes aí que ocorreram na história desde a redemocratização, quando terminou a ditadura Vargas em 45. Né? Então, o presidente seguinte foi o Eurico Gaspar Dutra, que foi eleito diretamente. Como ele foi eleito no âmbito da Constituição de 37, e a Constituição de 37 não previa a figura de vice-presidente, então ele não tinha vice-presidente. Ninguém conspirou contra ele, portanto. Ele ficou os 4 anos de mandato, né? Mas em seguida foi eleito o Getúlio, já com uma nova Constituição, que previa a figura de vice, mas previa que o presidente e o vice poderiam ser eleitos por partidos diferentes, não precisa ter da mesma chapa, não, como é agora. Então, o vice dele foi o Café Filho, o Potiguar Café Filho, do Getúlio. E o Café Filho, que era da UDN, e portanto adversário do presidente, que era do PTB, passou o tempo todo conspirando até que virou presidente. O Getúlio se matou e ele assumiu a presidência. Não foi derrubado em seguida. Isso é outra história. Bom, depois dele, quem é que veio? Veio o Juscelino Kubitschek. Quem foi o vice dele? O vice eleito foi o Jango também, do PTB. O Jango não conspirou contra o Juscelino, né? Ficou lá na dele, não conspirou. Né? Na eleição seguinte, o Jânio Quadros tinha um companheiro de chapa deles, o Milton Campos, mas o Milton Campos não foi eleito, porque cada um podia ser votado. Não foi eleito. Quem foi eleito foi o Jango de novo. E aí o Jânio, quem conspirou contra o Jango foi o Jânio. O Jânio mandou o Jango para a China comunista, enquanto ele estava lá, renunciou, pretendendo voltar nos braços do povo, e o povo não
levou ele de volta para... E o Jango acabou assumindo a presidência, e até que foi derrubado em 64. Né? Depois tivemos o período do regime militar. O que veio ali depois do regime militar? Nós temos aí que foi eleito o Tancredo Neves numa chapa indireta ali com o Sarney, mas o Tancredo morre, assume o Sarney, que não teve vice. Depois dele, vence a eleição o Fernando Collor, que tinha como vice o Itamar, que no finalzinho conspirou contra o Collor, né? E o Collor foi derrubado, mas não foi por causa do Itamar, é que ele ia ser derrubado mesmo, que é por corrupção. Bom, depois disso nós tivemos aí o Fernando Henrique, 2 mandatos. Ele teve um vice que é uma moça, entre aspas, né? O senador Marco Maciel, teve problema nos 2 mandatos. O Lula, da mesma forma, o Zé de Alencar, era uma moça, entre aspas, também, fino trato, não teve problemas, né? Mas já a Dilma teve problemas. O Temer, que era o vice dela, conspirou abertamente contra ela, até que derrubou, né? E agora vem o Bolsonaro. Quem é o vice do Bolsonaro? O general Mourão, vocês sabem disso, é sobre isso que estou falando aqui. Mas eu quero lembrar para vocês o seguinte, eu estou situando historicamente o que aconteceu, para que vocês entendam melhor o que está acontecendo agora. Quer dizer, o Bolsonaro, durante a campanha eleitoral, ninguém acreditava na vitória dele. Eu acho que nem ele, no início, não acreditava. Ele tentou um vice, o Magno Malta, que era senador, que não acreditava na vitória, não quis ser candidato a senador de novo, perdeu até. Depois ele tentou a Janira Pascoal, vocês estão lembrados? A Janira Pascoal também não quis. Não. É deputado estadual hoje lá em Israel. Não quis. Tem que mudar para Brasília? Não quis. Né? E o príncipe Felipe de Orleans em Bragança também tentou, mas esse foi vetado. Inclusive, dizem pelos generais. Né? Ele acabou, a 4ª opção dele foi o general Hamilton Mourão. A 4ª opção, o general Hamilton Mourão. Né? É isso aí. E acabaram sendo eleitos os 2 aí. O capitão reformado e o general, né? Que é o vice do Bolsonaro. Durante a campanha, no finalzinho dela, o Mourão dizia o seguinte: eu quero uma função executiva. Várias vezes ele falou isso. Aquela história daquele governador que eu falei aqui do Rio Grande do Sul, que dizia, dá alguma função para o vice e não conspirar, pois o Bolsonaro não fez isso. Não deu função nenhuma para o Mourão. E o Mourão disse durante a campanha que queria função. Não tem função nenhuma. Ele passa o dia inteiro fazendo o quê? Dizem que passa o dia inteiro conspirando. Né? Hoje o Mourão é o queridinho da imprensa e o Bolsonaro não é o queridinho da imprensa. Chegou a um ponto tal hoje que os sites, os jornais, os jornalistas da esquerda aí estão todos batendo palma para o Mourão e metendo fogo na fogueira. Aí, né? E claro que há um mal-estar, para dizer o mínimo, aí, latente entre o presidente Bolsonaro. E isso se expressa através de pessoas que falam, ou sempre falaram em nome do Bolsonaro. Quem? O Carlos Bolsonaro, filho dele, o Olavo de Carvalho, e eles fustigam quase que diariamente o general Hamilton Mourão. Né? No que vai dar isso? Eu, sinceramente, olha, eu acho que vai acontecer exatamente aquilo que eu tinha dito há pouco. Né? O Mourão não é um vice-presidente qualquer, não. Ele tem... Esse governo está coalhado de generais ali, né? E ele tem aliados aí dentro do governo, generais. Claro, ele nem vai dizer, vai falar com os generais, dizer, não, mas nós somos leais ao presidente. Assim, eu acho que são mesmo leais ao presidente, mas são o general, se entende com o general, né? Então, e além disso, lá dentro do palácio mesmo, do Alvorada, o próprio general Mourão tem problemas ali com o próprio ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, né? Brigaram com ele, eles brigaram durante a campanha eleitoral, né? Então, esse é o cenário que nós temos nesse momento. Então, como é que vai acabar isso, né? Ou eles se entendem aqui, ou um dos 2 empareda o outro, um dos 2 derruba o outro, né? Nós todos estamos torcendo aqui para que se entendam, né? Porque é para o bem do próprio governo, das consignas que esse governo defende, que nós defendemos também nas ruas, né? E para o próprio bem do Brasil, né? Porque isso aí é uma crise política dessas dimensões aí, não parece que não interessa a ninguém, né? É isso aí que eu tinha para falar para vocês hoje sobre esse caso aí. Não vou meter mais lenha na fogueira do que já tem.